Olá, queridíssimos e queridíssimas, é um prazer inestimável estar aqui com vocês para mais uma aula de Sociologia. Tema importante, vamos falar de economia e suas consequências no mundo contemporâneo. Então, o tema da aula é os caminhos da economia, o neoliberalismo e as desigualdades sociais. Então, vamos tentar traçar o panorama tanto brasileiro do neoliberalismo, como também o panorama global do neoliberalismo. Bom, quando a gente fala de neoliberalismo, nós estamos falando de um modelo econômico dentro da estrutura capitalista. Então, o capitalismo, que nós já estudamos em nossas aulas anteriores, se você não se lembra, vai buscar essa aulinha em nossa playlist, tá? Então, o capitalismo, essa estrutura econômica, né, esse modo de produzir a vida social, a vida econômica, que começou, né, na baixa Idade Média, ganhou a Idade Moderna e nós estamos na Idade Contemporânea como o único modelo vigente, ele teve algumas reestruturações ao longo do tempo, né? E uma delas é o neoliberalismo, que é essa fase atual que a gente se encontra do capitalismo. Então eu espero que daqui a 50 anos alguém veja essa aula e fala: nossa, olha só, 50 anos atrás eles falavam de neoliberalismo como se fosse uma estruturação atual do capitalismo. Pois bem, então o capitalismo é isso, já disse para vocês, né? Onde o capital tem uma força social quase que autônoma, vamos dizer assim, apesar de ter sido criada pelos homens, né? Essa força social, esse produto social, ele acaba determinando as relações sociais, as relações econômicas, as relações políticas e assim sucessivamente. Então, o grande crítico do capitalismo e que consegue esmiuçar o que significa o capitalismo é Karl Marx, e nós já tivemos uma aulinha sobre ele aqui também. Pois bem, quando a gente fala de capitalismo, para a gente falar de neoliberalismo, nós precisamos entender o que é o neo na frente. Neo significa novo. Então, novo liberalismo. Então, se eu estou falando de um novo liberalismo, eu preciso entender o que é o liberalismo. Bom, o liberalismo é uma corrente político-filosófica que foi desenvolvida no século XVII e no século XVIII. Se você encontrar isso, vai perceber que o século XVIII foi o século das luzes, o iluminismo como teoria política e filosófica que ganhou a Europa. Essa teoria política liberal, ela foi inaugurada pelo seu pai fundador, John Locke. Esse, então, que foi resgatar através de um processo histórico de levantamento de dados para saber qual era a natureza humana e defender alguns princípios e direitos naturais desse ser humano na contemporaneidade em que ele vivia. Enfim, quando ele pensou essa estrutura organizativa do Estado, ele estava pensando em uma oposição à forma absolutista de se governar o Estado até aquele momento. Então, quando ele cria a corrente liberal, nada mais era do que tirar de cena, tirar de jogada os reis que tomavam posse do Estado e administravam como verdadeiros patrimônios esse instrumento político que era o Estado. Então, quando o John Locke, mais conhecido como João Louco, né, pensou a reestruturação desse Estado, ele queria principalmente que o Estado fosse aberto para os negócios e que protegesse alguns pilares fundamentais do desenvolvimento capitalista. Dentre eles, né, a propriedade privada. E lá naquela época, o John Locke já acreditava, né, não é que acreditava, já traçava em seu perfil teórico que a propriedade privada dos meios de produzir a vida material nada mais era do que acúmulo de trabalho. Então, se você trabalhando pudesse acumular determinada quantia e pudesse, obviamente, comprar um meio de produzir a vida social, como terra, né, como alguma manufatura, por exemplo, você tinha o direito de ter essa propriedade privada e, consequentemente, o Estado também teria a obrigação de proteger essa sua propriedade privada. Então, para ele, a propriedade privada era um direito natural garantido para os indivíduos. É claro que assim que ele construiu a sua teoria, ela não foi posta em prática. Mas com a consolidação do domínio burguês no mundo e a consolidação do Estado burguês, né, derrotando de vez o Estado absolutista, vai concretizar essa filosofia lockeana, né, essa filosofia de John Locke,
como uma filosofia muito importante, uma filosofia basilar para a construção do mundo e da maturidade burguesa. E aí então essa corrente liberal, ela ganha corpo, mas ela ganha corpo sobretudo para com os europeus e ainda os homens brancos europeus. Porque quando se fala em liberalismo, a gente pensa obviamente no liberalismo do mercado, né, onde o Estado, teoricamente, não deveria intervir nas relações de força econômica, tá? E se fala também em liberalismo político, com o afastamento total dos reis absolutistas do domínio do governo do Estado, né? Então, essas duas formas de pensar o liberalismo, tanto no aspecto político quanto no aspecto econômico, fazia sentido e foi pensado fundamentalmente para com o homem branco europeu. Até porque essa corrente teórica, quando chega nas colônias, ela gera um verdadeiro furor, um verdadeiro estopim de revoltas e tentativas de emancipação. Como é o caso, por exemplo, da Conjuração Mineira, da Conjuração Baiana, da Revolução Pernambucana, né, que são fenômenos históricos, sociais, que foram construídos aqui no Brasil baseado nas ideias iluministas e liberais da Europa, certo? Então veja que essa corrente teórica, ela foi construída pelo John Locke, mas ela em si tinha uma contradição porque ela foi pensada para a burguesia, não foi pensado para a população da base da pirâmide. Ou seja, consequentemente, quando se pensa em liberdade econômica, nós estaríamos falando da liberdade econômica para os agentes econômicos dominantes, e não a liberdade econômica, a liberdade política para todos os agentes do Estado ou da sociedade civil. Certo? Sem contar ainda que quando se falava em liberdade era inimaginável no século XVII. E também no começo do século XVIII a liberdade dos escravos. Então, se fala em liberdade política lá na Europa, mas falar em liberdade política para os escravos e para os indígenas que eram açoitados aqui na América era impensável. Bom, essa corrente econômica, ela ganhou muita força no século XIX, né? Ela ganhou tanta força que os estados nacionais modernos do século XIX, eles ampliaram os seus negócios e passaram a dominar mercados e regiões de produção de matéria-prima além da Europa, como é o caso da divisão da África e, consequentemente, o momento histórico que a gente chama de neocolonialismo ou imperialismo, que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Pois bem, essa corrente liberal, onde o Estado estava apenas para viabilizar, de certa forma, a estrutura mercadológica da economia capitalista, ela durou até a crise de 29, até 1929. Pois, pós 1929, ficou estigmatizado no imaginário da sociedade, no imaginário político, de que a liberdade econômica havia trazido catástrofes humanas, né? Ou seja, do que adiantava, por exemplo, era o debate da época, por exemplo, o que adiantava você ter liberdade de expressão, do que adiantava você ter liberdade para procurar o melhor caminho econômico, a liberdade de preço, a liberdade do câmbio, se depois da crise de 29 eles não tinham um emprego, não tinham a forma de sustentar a sua vida econômica. Então, a partir dessa crise econômica, consequentemente desencadeando uma crise social também, há uma crise do pensamento filosófico e das vertentes econômicas que estavam colocadas em prática na época. E uma dessas correntes que era hegemônicas e que tinha ganhado, pelo menos a Europa e a América, era o liberalismo. Então, década de 30, década de 40, é um momento de contestação do liberalismo. E é aí que você deve imaginar que nós temos o surgimento dos governos totalitários na Europa, como o fascismo, como o nazismo, né, que nada mais era do que um controle a partir do Estado dos mecanismos capitalistas de ordenação econômica. Pois bem, enfim, uma ideia que veio na contraposição do liberalismo também e que veio questionar essa política de afastamento do Estado, né, na orientação econômica, foi o keynesianismo. Né? Essa política ela foi muito debatida nos anos 30, nos anos 40, né,
consequentemente com o desenvolvimento do plano New Deal de tentativas de financiamento de obras públicas nos Estados Unidos para restabelecer a economia. Ou seja, seria nada mais, nada menos do que o Estado organizando a estrutura econômica para oferecer emprego, distribuir riqueza e superar o acúmulo e a concentração de riqueza que tinha gerado 1929. Pois bem, né? O que nós estamos aqui para estudar? Nós estamos aqui para estudar a nova fase do liberalismo, mais conhecido como neoliberalismo. E esse neoliberalismo, ele surge num momento histórico muito interessante. É o final da década de 70 e o início dos anos 80. Dois grandes agentes econômicos são considerados os pais do neoliberalismo por conta da sua prática, certo? Por conta de colocar em jogo as práticas teóricas do neoliberalismo. Esses dois agentes políticos é o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e também a Margaret Thatcher, da Inglaterra. Esses dois, então, foram os responsáveis pela implementação de uma nova fase do liberalismo, final da década de 70 e início dos anos 80. Mas é claro que se eles colocaram em prática esse novo modelo econômico, é claro que alguém havia pensado esse modelo econômico antes deles colocarem em prática, já que ele foi todo estruturado. E se ele foi estruturado, ele foi baseado em pensamentos científicos, em pensamentos filosóficos, em pensamentos criados dentro das universidades. E a universidade que recebeu esse pensamento e que foi o berço de criação desse pensamento é a Universidade de Chicago, onde lá se tinha um economista muito famoso, que está cada vez mais famoso, inclusive no mundo pós-século XXI, que é o Milton Friedman, que ele começou a caracterizar que o Estado ele devia deixar de ser o Estado babá. O que isso significa? O Estado deveria ter outras obrigações, ou na verdade, o mínimo de obrigações possíveis, comparado ao Estado criado anteriormente às crises que nós passamos na década de 70. Você se lembra que em 1973, em 1978 e 1979, né, nós desencadeamos duas crises, dois choques do petróleo, que fez com que o mundo revirasse, né, ficasse no avesso. Principalmente por conta que a matriz energética do mundo nessa época era o petróleo. Pensando assim, Milton Friedman, além dos seus orientandos e outros professores do Departamento de Economia da Universidade de Chicago, começaram a pensar numa reorganização do Estado pós-crise da década de 70, pós-crise do petróleo. Ou seja, se nós tínhamos então colocado em xeque agora o capitalismo na década de 70, era importante então que esse Estado passasse a ser menos vulnerável a essas crises. Ou seja, o Estado ele precisaria se afastar cada vez mais da vida social, da vida organizativa dos indivíduos, dos cidadãos. Então, o que essa galera vai pregar especificamente, né? Qual é a ideia especificamente? É um enxugamento radical das estruturas sociais do Estado. Ou seja, o Estado deveria obedecer apenas algumas vertentes essenciais para a vida humana. E, consequentemente, o restante da vida, né, os indivíduos pudessem agir livremente e autonomamente para construir a sua própria vida. Então, ao invés do Estado ter empresas públicas, ao invés do Estado garantir um sistema de saúde universal, ao invés do Estado garantir uma escola básica para todos os seus cidadãos, o Estado deveria se concentrar especificamente para que houvesse a garantia do livre mercado e o livre mercado se autorregularia para que as pessoas pudessem ter o seu próprio desenvolvimento através da competição, como se fosse baseado numa espécie de competição entre os próprios indivíduos, né? De luta pela sobrevivência e, consequentemente, assim, dessa competição, eles se desenvolveriam. Beleza? Então é essa teoria econômica da Escola de Chicago, um enxugamento radical do Estado, né? Onde esse Estado cobraria menos impostos dos indivíduos e, consequentemente, esses indivíduos pudessem, então, agir sem essa carga excessiva, na visão dos Chicago Boys, né? E esses indivíduos poderiam, então, agir livremente na sua sociedade e, consequentemente, adquirir riqueza e acumular riqueza. Como se
a partir do esforço individual, sem o peso do Estado nas costas dos indivíduos, eles pudessem ter uma vida livre, uma vida onde eles poderiam construir riqueza, como se a riqueza pudesse ser conquistada por todos os indivíduos, como se eles partissem de um mesmo ponto. Pois bem, essa teoria dos Chicago Boys, que estão muito na moda, inclusive tendo um dos pilares aí da escola de Chicago, aqui no Brasil, orientando a economia brasileira, que é o Paulo Guedes, acabou influenciando, inclusive, né, um congresso, vamos dizer assim, né, uma organização política chamada Consenso de Washington, que aconteceu em 1989. Veja, 1989 é o ano, né, da queda do Muro de Berlim. E já demonstrava-se ali, naquele momento, que a União Soviética estava prestes a ser derrotada de vez. Ou seja, os países que eram considerados socialistas e que viveram sob dominação da União Soviética pós Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, né, passariam a então entrar nesse jogo global de força econômica capitalista e eles acabariam agora envolvidos nessa estrutura econômica capitalista. Ou seja, eles organizaram então em Washington, na capital dos Estados Unidos, um modelo econômico para que pudesse ser arranjado no mundo todo, já que agora o capitalismo teria mais metade do mundo para conquistar, já que o socialismo havia sido derrotado pelos capitalistas. Segundo essa era a visão. Inclusive, nessa época havia um filósofo, historiador chamado Fukuyama, que disse que o fim da história tinha acontecido naquele momento. Por que ele disse isso? Porque o capitalismo havia vencido e, consequentemente, não haveria nenhum modelo fora do capitalismo. Ou seja, como se a sociedade tivesse criado esse modo de produzir a vida material e como se esse modo de produzir a vida material fosse o auge da racionalidade, do conhecimento humano e, consequentemente, o melhor desenvolvimento para a sociedade moderna. Pois bem, é nesse consenso de Washington, então, que os políticos, auxiliados e influenciados pela corrente neoliberal fundada na escola de Chicago, acaba determinando algumas balizas a serem seguidas, tanto pelos estados capitalistas do centro, como Europa e Estados Unidos, como também balizas para estados capitalistas periféricos, como países da América do Sul, da África e da Ásia. Consequentemente, se nós estamos falando agora de um capitalismo globalizado com o fim da União Soviética, nós estamos falando também da mundialização do trabalho. E para a gente entender o que foi a globalização e a mundialização do trabalho, vale você acessar a nossa aula anterior a essa e identificar as características profundas da globalização da década de 80, que sobretudo se dá através dos meios de comunicação. E no Consenso de Washington, então, voltando a ele, nós temos ali a criação de dois motores econômicos da estrutura neoliberal. Um se chama Fundo Monetário Internacional e o outro Banco Mundial. Ou seja, seriam mais ou menos dois bancos que orientariam a política econômica do globo inteiro para que estivesse todos ali orientados para o desenvolvimento do capitalismo. Então, para você conseguir dinheiro emprestado ou para você conseguir superar a crise econômica dentro da estrutura econômica capitalista, você precisaria seguir uma espécie de cartilha debatida no Consenso de Washington, encabeçada pelos países capitalistas centrais, né, e organizar toda a sua estrutura econômica. Bom, vamos então tentar entender quais são as principais determinações dessa cartilha econômica neoliberal que é fundada com o Consenso de Washington de 1989. Se vocês verem lá, né, se vocês forem pesquisar a fundo o que foi o consenso, vocês vão ver que eles estabeleceram pelo menos 10 medidas, tá, desestatizantes para que o Estado capitalista reestruturado pudesse funcionar para superar a crise da década de 70. Pessoal, é interessante a gente analisar, né, que quando acontece uma crise
estrutural, tá? Uma crise de estrutura do capitalismo, né? O que vai acontecer? Tem duas saídas para acontecer especificamente com isso, numa crise estrutural. Uma saída é o rompimento total com o sistema e a fundação de uma nova estrutura de produzir a vida material, certo? E é aí então que se encaixa, por exemplo, as leituras sobre a Revolução Russa, as leituras sobre o marxismo, tá? E do outro lado, também orientado por uma crítica marxista do capitalismo, foi percebido que, empiricamente, o que nós temos? Quando há uma crise capitalista, há uma reestruturação do modo de produzir o capital na estrutura capitalista, certo? Então algumas burguesias falecem, morrem, vamos dizer assim, e novas burguesias surgem. Só você pensar, por exemplo, o que aconteceu em 1760. Nós tínhamos antes de 1760 uma burguesia comercial e pós 1760 uma burguesia industrial. Então o valor estava no comércio antes da Revolução Industrial. E depois da Revolução Industrial, o valor vai estar na produtividade. Então morreu entre aspas, mas perdeu força a burguesia comercial e ganhou força, ganhou protagonismo a burguesia produtiva. E agora, na década de 80, vai ganhar força quem conseguir fazer o seu capital ser transnacional. Ou seja, você produz ciência num lado, produz tecnologia num país e produz a matéria dessa tecnologia nos países periféricos, onde a mão de obra é mais barata. Bom, então, quais são as balizas aí desse neoliberalismo que está acompanhado da globalização, da derrota da União Soviética e dessa ideologia criada do fim da história, tá? Então, nós temos aí uma abertura econômica. O que isso significa? Que uma das primeiras medidas do Consenso de Washington foi determinar que os estados não colocassem barreiras tributárias grandes, ou então não colocassem barreiras tributárias para os produtos. Segundo, fim das restrições à entrada de capital, ou seja, os investimentos em todos os países deveriam ser abertos para países estrangeiros ou para o capital estrangeiro. Abertura financeira, ou seja, o investimento poder correr aqui livremente, inclusive ir embora livremente também, diga-se de passagem. Perceba que essas primeiras 3 pontuações, ela já coloca em xeque, né, aquilo que a gente chama de soberania nacional. Por quê? Se o Estado não tem mais a força de colocar barreiras tributárias, né, se ele não vai ter mais a força de controlar, de certa forma, para onde vai o investimento dentro do seu país. E por outro lado, se ele não tem controle mais sobre o sistema financeiro, ou seja, sobre os bancos, significa que esse Estado enxuto, né, ele passa a não ter uma força tão competitiva no que tange a economia. Então o que nós vamos assistir? Se caso o capitalismo venha de frente, de novo, e passe por uma crise novamente, esse Estado ele não tem recursos robustos para enfrentar essa crise ou para evitar essa crise. Por quê? Porque ele foi dilapidado, vamos dizer assim, ele foi enxugado, né, na sua grande maioria, por essa estrutura neoliberal. Tá? E o quarto ponto, o ajuste fiscal. Esse é um tema muito importante que a gente deve lembrar. Ajuste fiscal é a palavra da moda da segunda década do século XXI. Ou seja, desde 2011, 2012, 2013, quando a crise de 2008 chega no Brasil, esse termo é constantemente utilizado pelos comentaristas de televisão, pelos jornais e pelos políticos. O que seria o ajuste fiscal? Bom, o ajuste fiscal nada mais é, se a gente falar de ajuste fiscal primário, nós estamos falando que a receita do Estado ela precisa ser maior do que a despesa do Estado. O que isso significa? Que o Estado deveria ser administrado
de forma superavitária. Ou seja, o Estado não poderia se endividar. O Estado não deveria gastar mais do que arrecada. Perceba que existe um aspecto ideológico já nessa primeira determinação. Por quê? Se o Estado não pode se endividar, isso significa que os investimentos que o Estado pode fazer, eles devem ser bastante reduzidos. Por quê? Porque se eu não posso me endividar nem a longo nem a curto prazo, como eu vou fazer reformas estruturais dentro do meu Estado? Vamos supor que está faltando medicamento, está faltando hospitais. Como que eu vou então construir hospitais a partir da iniciativa pública sem me endividar? Então, essa corrente ideológica do ajuste fiscal sendo a máxima do neoliberalismo, como se esse fosse um quesito inviolável, isso tem um caráter ideológico e um efeito prático devastador para o Estado, que tinha se consolidado como um Estado que gerenciava investimento público. Então ele tem um poder bastante limitado com relação ao investimento dentro do seu território. Então, se o Estado não é capaz de propor mais esses investimentos, porque ele tem agora uma limitação de ação, esse espaço vai ficar aberto para forças econômicas, né, ocuparem e venderem, né, produtos que são tidos como essenciais como formas econômicas. Ou seja, vão transformar aspectos que são essenciais da vida humana em mercadorias vendáveis, né, que possam ser vendidas. Pois bem, com isso nós temos a eliminação do déficit público ou a tentativa incessante da eliminação do déficit público e as privatizações. Ou seja, aquele Estado que havia sido construído, né, antes da década de 70, da década de 80, né, que era um Estado garantidor do emprego, pelo menos, né, garantidor de saúde, garantidor de alguns aspectos essenciais para a vida humana, agora eles deveriam privatizar todos esses serviços que haviam sido construídos pelo Estado, porque o Estado, teoricamente, não teria mais os recursos dentro da esfera neoliberal para suprir esses serviços tidos como essenciais. Tá? Então as privatizações das autarquias, das empresas públicas vão acontecer. Isso você pode perceber, por exemplo, que foi uma ideologia incorporada, inclusive pela União Soviética pós-1991, quando há um verdadeiro leilão das empresas públicas russas, certo? Aqui no Brasil isso também aconteceu na década de 90 e nos anos 2000, inclusive acontece até os dias atuais. Ou seja, venda cada vez mais, né, efetivas das empresas que foram construídas pelo Estado brasileiro antes do neoliberalismo. Tá? Exemplos claros que nós temos, a Vale do Rio Doce, por exemplo, né, que era uma empresa estatal e hoje é uma empresa privada. Redução do tamanho do Estado. Bom, se eu estou falando de privatizações e se eu estou falando do enxugamento do investimento, fica mais do que claro que uma das consequências desse ajuste fiscal é a redução do tamanho do Estado. Ou seja, o Estado agora com pouca capacidade de investimento não vai ter muito mais para onde ir. Tá? Reforma previdenciária. O que isso significa? Que o Estado antes, ele era o grande garantidor, né, de uma velhice minimamente saudável para os seus cidadãos. Então, depois de um tempo de trabalho, né, contribuídos pelo trabalhador, beleza? Esse trabalhador teria o direito de se aposentar, ou seja, não trabalhar mais e receber um recurso, um salário do Estado. Esse salário adivinha, obviamente, do pagamento que ele fez no decorrer da sua vida produtiva, mas também através da produtividade dos jovens dos países que contribuem com a Previdência. E, obviamente, que essa Previdência, ela sempre vai ser deficitária. O que isso significa? Que conforme a proporção de velhos for maior
do que a proporção de jovens no país, é óbvio que nós vamos ter um gasto, né, um investimento muito maior do que a arrecadação com a Previdência. Então, veja, quando a gente fala em Previdência Social, nós estamos falando em déficit público, obviamente, mas esse déficit público, ele acontece especificamente porque havia, antes do neoliberalismo, uma diretriz, principalmente pressionada pelos trabalhadores, para que o Estado fosse, né, um instrumento que garantisse uma velhice saudável para depois de tantos anos de trabalho desses trabalhadores. Então, o déficit faria parte, como se fosse do processo natural, para que o Estado pudesse garantir a vida com qualidade dessas pessoas mais velhas. Nesse exato momento, né, a partir da corrente neoliberal, o que se sugere? Que o Estado não seja mais o garantidor dessa velhice saudável, mas que toda a responsabilidade sobre a velhice desse indivíduo recaia sobre ele mesmo. Então, se ele quer ter uma velhice saudável, sem trabalhar, né, ele deve fazer um investimento privado, num banco privado, para que, depois de longas jornadas de trabalho, ele possa desfrutar dessa poupança que ele guardou ao longo da sua vida. Então, é esse o debate que está posto. Uma reforma, uma previdência social estatizada, que obviamente que vai ter déficit e vai ser bancada a partir de recursos tributários de outra espécie, ou então nós vamos ter uma previdência totalmente capitalizada, privatizada, onde o próprio trabalhador seria o responsável por bancar a sua aposentadoria futura. Veja que a gente está falando disso para todo o capitalismo global. Nós já falamos na globalização que a economia capitalista global não se desenvolve da mesma forma no mundo todo. Isso significa então que essa teoria da capitalização da previdência serve inclusive para quem ganha um salário mínimo aqui no Brasil. Ou seja, ele teria que guardar parte desse salário mínimo para conseguir, num futuro distante, conseguir se aposentar e ter um salário digno para conseguir sobreviver. E caso ele não consiga, que continue trabalhando. Pois bem, e a última regrinha que a gente vai comentar aí é a lei de responsabilidade fiscal. O que essa lei determina especificamente, né? Que veja, se ela é uma lei, ela não pode ser violada. Se ela for violada, ela precisa de autorização de quem criou a lei. E quem cria a lei é o Congresso. Então perceba, quem está gerenciando os recursos do Estado, que é o Executivo, deve acatar a lei de responsabilidade fiscal criada pelo Legislativo. E se o Executivo, num dado momento, vê que ele vai ter que gastar mais do que arrecadar, ele precisa pedir autorização para o Legislativo para que isso aconteça. Caso ele não tenha autorização e ele mesmo assim gaste mais do que arrecade, ele pode ser criminalizado por isso e ele pode também ser politicamente afetado por isso, desencadeando um processo de impeachment. Beleza? Então é isso que essas balizas acabam formando para a estrutura de Estado brasileira e mundial, para quem está dentro da estrutura capitalista. Não sei se vocês estão reparando que quando você transforma isso em lei, né, e potencialmente traz consequências políticas e possivelmente também do escopo de responsabilidade política, você consequentemente está limitando de forma prática qualquer possibilidade de investimento do Estado, certo? Então, é interessante que a gente analise isso, que mais do que uma ideologia impregnada na sociedade de que deve se gastar menos do que arrecada-se, isso também tem uma materialidade jurídica para que não se viole. E caso seja violado,
o governo executivo tem responsabilidades e pode ser inclusive afastado do cargo. É interessante a gente analisar, né? Porque essa ideologia neoliberal, ela é uma ideologia inclusive que é colocada para a nossa sociedade como que se o Estado tivesse que ser administrado como uma empresa, né? E aí a gente se questiona, mas empresa não se endivida? Já pensaram, por exemplo, um empresário, quando ele abre o seu negócio, ou quando ele quer expandir o seu negócio? Quando ele quer expandir o seu negócio, boa parte dos empresários acabam fazendo dívidas. Ou seja, vão até o banco, pegam emprestado dinheiro, compram maquinário, ou compram aquilo que é importante para o seu negócio, e consequentemente, ao longo do ano, né, ou ao longo dos anos, ele, a partir daquilo que ele recebe, ele vai pagando as suas dívidas. Agora, pensa, por exemplo, numa família, que é a mesma coisa que as pessoas falam, né? O Estado deveria ser administrado como se fosse uma família. Pensa na sua família. Quando você precisa de uma geladeira, ou quando você precisa de um carro, as pessoas têm condição de comprar esse carro à vista. Quem compra esse carro à vista? Poucas pessoas, certo? Vamos pensar no grande grosso dessa sociedade. As pessoas vão até o banco, fazem dívidas e, consequentemente, você vai pagando essas dívidas de acordo com aquilo que você vai trabalhando e recebendo. Então, veja, por mais que você tente comparar a uma empresa, a uma família, o Estado neoliberal, essa ideologia ela é totalmente questionável. Por que ela é uma ideologia questionável? Porque as famílias se endividam e as empresas também se endividam. Mas, obviamente, que esse endividamento ele é programado, certo? Ou seja, ele é racionalizado, principalmente pensando no benefício da coletividade da família. E aqui agora, dentro dessa ideologia neoliberal, o endividamento ele vai ser amplamente rechaçado, certo? Rechaçado para que haja um espaço para as forças econômicas atuarem de forma livre. Ou seja, esse livre estaria longe do Estado. Pois bem, quais são as consequências dessas forças econômicas agindo longe das asas do Estado? Primeiro, nós temos aí um esvaziamento do Estado como órgão protetor. O que isso significa? Que o Estado ele não tem mais robustez social para superar ou para intervir em determinadas áreas. Então, por exemplo, veja o que acontece nos Estados Unidos, agora com a epidemia chegando lá, a pandemia do Covid-19. Lá não tem um sistema universal de saúde. Então, seguindo um pouco a diretriz dessa nova ordem econômica mundial, o Estado norte-americano não desenvolveu uma proteção sanitária e de saúde para as pessoas que lá residem. Então, isso significa que se você tiver que passar 10 dias no hospital, a conta pode chegar até a $100 mil se você não tiver utilizado uma UTI. Ou seja, por isso que uma pandemia de tamanha proporção pode desencadear uma crise muito mais profunda, porque muita gente não vai ter recurso suficiente para se defender dessa pandemia, muita gente vai morrer em casa ou muita gente vai sair da pandemia endividada, sobretudo com os hospitais e os serviços médicos. Então veja que nesse cenário a pandemia pode ter consequências muito mais devastadoras. Só a gente vê os números dos Estados Unidos. Outra coisa, a pressão e ganho de força das instituições com maior poder econômico. Ou seja, as instituições que conseguiram mundializar a sua esfera produtiva, ou seja, produz tecnologia num lugar e produz o material físico em outro, foram instituições que conseguiram tornar os seus produtos mais baratos, mais competitivos e conseguiram ganhar mais mercado. Então, essas indústrias, por terem na mão toda essa estrutura de desenvolvimento,
acabam dominando certos nichos de mercado e acabam, de certa forma, formando grandes oligopólios, se não monopólios de estrutura econômica. Então o que a gente vê é poucas marcas dominando o mercado por conta dessa baixa competitividade e desse aumento produtivo de apenas algumas figuras da esfera econômica e, consequentemente, isso acaba desencadeando também numa crise social. Terceiro ponto, aceleração da marginalidade e exclusão social devido ao grande desemprego. Então, se nós estamos falando de uma mundialização do trabalho, né, e nós estamos falando de uma globalização dada, sobretudo pela tecnologia, nós temos agora postos de trabalho sendo ocupados por máquinas e muito mais pessoas nas ruas não tendo como trabalhar, não conseguindo vender a sua mão de obra. Veja que esse é um círculo vicioso até. Por quê? Porque se nós temos mais pessoas desempregadas, consequentemente nós temos um menor potencial de consumo. O consumo que é um pilar do desenvolvimento econômico capitalista. Então, se nós temos menos consumo, nós vamos ter também uma retração da indústria. E aí então vence na mídia dizer, né, nós vamos aí ver na mídia, de que é preciso fazer mais reformas, enxugar mais o Estado, certo? Então você enxuga mais o Estado, beleza? Isso gera certo otimismo nas indústrias de novo. Essas indústrias acabam investindo um pouco mais. Só que a hora que elas investem um pouco mais, elas investem em novas tecnologias. Então isso gera mais desemprego. Então gera um pequeno aumento do emprego no começo, porque tem mais investimento. Mas depois essas novas tecnologias acabam ocupando esses postos de trabalho e, consequentemente, o consumo não consegue reestabelecer, né, essa alta carga produtiva. Beleza? Então, o que nós temos agora dentro dessas crises neoliberais? Nós temos a crise profunda que acontece, aí um reestabelecimento pequeno econômico, um pequeno fôlego econômico, e depois uma crise novamente. Então, o que a gente está vendo com esse processo de mundialização do trabalho é uma alta taxa de desemprego. Essa alta taxa de desemprego acaba levando a um processo de desindustrialização e a um aumento do setor de serviços. As pessoas então que estão desempregadas vão realizar determinadas atividades que estão ao alcance delas. Ou seja, ela não tem os recursos suficientes para comprar uma indústria, para comprar uma máquina, para produzir meios físicos, bens duráveis ou de média duração. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer aquilo que está ao alcance dela, ela vai produzir aquilo que está próximo dela, que seria prestar serviço, certo? Então nós vemos aí produção de comida, vemos aí Uber, vemos aí entrega de comida e um monte de coisa assim se desenvolvendo, né? Então o que a gente vê aí, né? Cada vez mais uma desindustrialização e um processo de terceirização cada vez maior acontecendo na economia mundial, tá? Isso não acontece só na economia brasileira, tá, pessoal? Isso acontece também na economia mundial, processo de desindustrialização. Corrupção nos atos de privatizações, o que isso significa, né? Que na pressa de vender essas empresas, né? Essas empresas geralmente, elas são vendidas em leilões que são parciais e são vendidas a preço abaixo do mercado, como é o caso, por exemplo, da Vale do Rio Doce. Se vocês fizerem uma investigação aí na internet, vocês vão ver que o preço da Vale do Rio Doce hoje vale muito mais, mesmo tendo feito o que fez com Brumadinho, com Mariana e assim sucessivamente, né? Nós conseguimos perceber que ainda hoje a Vale vale muito mais do que aquilo que ela foi vendida. E também nós vamos ter aí um capitalismo que ele precisa se tornar, né, essas forças capitalistas que precisam se tornar produtivas e competitivas, vamos dizer assim, cada vez mais, ela não tem limite
de meio ambiente também. Então, se for necessário para garantir a produtividade, para garantir a sobrevivência econômica, para garantir o acúmulo, a destruição do meio ambiente, tudo bem, vai acontecer. Então veja que interessante, né? Nós temos nesse exato momento, claro, algumas potências determinando que não deve-se então acabar com o meio ambiente. Mas nós temos outras forças econômicas dizendo, não, para a gente se desenvolver, a gente precisa devastar o meio ambiente porque a gente não tem a produtividade, né, que as demais forças têm. Então aí nós temos nesse cenário um aumento cada vez maior, né, da poluição, da devastação do meio ambiente, porque o meio ambiente passa a ser um instrumento de empecilho para o desenvolvimento capitalista, visto que o desenvolvimento capitalista tende a buscar sempre a maior lucratividade e o ganho de mercado. A violência social, né? Então, se nós estamos falando de mais pessoas excluídas e de maior concentração de riqueza por conta, né, da digitalização dos meios e tal, nós estamos falando então que nós temos uma sociedade pobre, e uma sociedade pobre busca recursos para a sobrevivência, e consequentemente o banditismo passa a ser também parte estruturante da sociedade, certo? O que isso significa? Que é a ideologia neoliberal que coloca que você é responsável por si mesmo, que você é capaz de conseguir os próprios recursos, e quando eu chego para trabalhar não consigo, e ainda me propagandeia um mundo de maravilhas, um mundo de mar de rosas, um mundo onde o consumo é a essência daquilo que a gente chama de liberdade, é claro que o banditismo também vai ser estimulado por conta que ele pode trazer a sensação de acumulação. Beleza? Então a violência social, né, a disputa, né, as mortes, os homicídios, acontece cada vez mais forte no processo de desigualdade social. E o dumping social, o que isso significa? Né? Que essas empresas acabam pressionando o Estado cada vez mais a fazer reformas trabalhistas onde legitimem alta carga de exploração do trabalho. Ou seja, que o Estado então tire as suas antigas regras que faziam, de certa forma, uma mediação entre capital e trabalho, para que agora quem dá a cartada seja também o responsável por dar a cartada econômica e a cartada da legislação. Então a legislação fica mais flexibilizada e o capital pressiona para que as pessoas tenham que trabalhar mais, se esgotar mais fisicamente para entregar mais produtos produzidos. Beleza? Então esse dumping social seria como se fosse uma pressão em cima da sociedade para que ela aceite as condições de trabalho imposta por quem tem o meio de produção. Beleza? Inclusive em sociedades que têm um desemprego muito grande, essa força do capital acaba sendo cada vez maior. Porque se você não quiser, tem tantas outras pessoas que necessitam dessa oportunidade. Tá? E aí, claro, a gente não tem essa escolha da gente não querer. Porque se a gente não quiser, obviamente que a gente vai estar onde? No olho da rua, e a gente vai ficar desempregado. Pois bem, pessoal, essa então seria, na verdade, uma estrutura de análise da sociedade. Mas perceba que países que têm uma alta taxa de desemprego acabam ficando cada vez mais vulneráveis a essas grandes corporações econômicas também. Então imagine uma grande corporação que vem até o Brasil, que vem até a Índia, que vem a outros países. Eles vão pressionar o Estado para que reconheça a sua forma de trabalhar como sendo a ideal para aquele Estado-nação. Então jornadas longas, jornadas desgastantes, sem pagar tributos trabalhistas, né, sem pagar impostos, e o Estado buscando tentar, aí, de certa forma, melhorar as condições de vida da sua sociedade, acabam aceitando essa pressão social que essas empresas acabam fazendo com relação ao Estado econômico. E como o Estado foi dilapidado, desinchado ao longo de todo esse tempo, ele tem poucos instrumentos para fazer essa disputa pau a pau com os grandes oligopólios econômicos. Beleza? Bom, vamos lá então.
para a gente encerrar essa aula, a gente tem que falar de neoliberalismo no Brasil, né? O neoliberalismo no Brasil, ele acontece também mais ou menos no mesmo tempo do neoliberalismo mundial. Obviamente porque o Brasil não está fora dessa estrutura global capitalista, né? Lembrando que o Brasil ficou aí sob influência capitalista na Guerra Fria também. Só que o nosso neoliberalismo, ele foi constituído a partir de uma contradição. E qual é essa contradição? É o fim da ditadura militar, onde os movimentos sociais tinham ganhado muita força. Os movimentos sociais, a partir de 1979, a partir do segundo choque do petróleo, da crise do petróleo, conseguiram aumentar, romper aquela força represada durante a ditadura. Então, movimento social da terra, movimento social urbano, movimento social da moradia, dos trabalhadores da indústria, foram se articulando entre si e pressionando o Estado brasileiro para que reconhecessem direitos que não foram reconhecidos durante a ditadura. Consequentemente, em 1988, 3 anos após o início da nossa nova república, nós vamos ter o que ficou chamado de Constituição Cidadã. O que é a Constituição Cidadã? É a Constituição que está em voga até os dias de hoje, 2020, né? E que lá está inserido alguns direitos básicos que os trabalhadores tanto lutaram no final da década de 70 e início dos anos 80 para que tivessem reconhecido no Estado Nacional brasileiro, como a garantia ao trabalho, como a garantia à moradia, como a garantia à saúde, né? Como a garantia à educação pública de qualidade. Então veja que interessante. A nova República Brasileira tem um impasse para resolver. Qual é esse impasse? Que ela tem uma Constituição que prevê um Estado organizador da vida social, certo? Um Estado que vai ter muitas responsabilidades, um Estado, a partir da visão dos Chicago Boys, bastante inchado. Em contraposição, nós vamos ter no mundo o avanço do neoliberalismo. E aí nós precisamos fazer uma escolha nesse momento. E a escolha é ou o neoliberalismo e o não respeito à Constituição brasileira, né? Então a gente oferece pouco trabalho, a gente oferece um SUS de pouca qualidade, a gente oferece uma educação de baixa qualidade, ou a gente rompe com o neoliberalismo e forma uma nova estrutura econômica. Os governantes brasileiros, sobretudo inaugurados pelo nosso primeiro presidente eleito na nova república, presidente Collor, eleito de forma direta, tá? Decidiu seguir o segundo caminho, o caminho do neoliberalismo. Então, não vai demorar muito para que aconteça de fato uma desconstitucionalização da Constituição de 1988. Ou seja, os governantes, para atrair o investimento estrangeiro, para se enquadrar dentro desse capitalismo periférico, preferem, né, não cumprir o que está estabelecido na Constituição e ficar inserido dentro da estrutura capitalista mundial. E aí então nós temos com o Collor, com o Fernando Henrique Cardoso, com o governo Lula, com a Dilma, com o Michel Temer e também com o Bolsonaro, uma política privatista. Ou seja, uma política de expansão das vendas das empresas públicas, que sobretudo foram construídas no período da ditadura militar ou ainda anterior a ela. Então essas privatizações acontecem, como a Vale do Rio Doce, como a CSN, como a Embraer e tantas outras empresas brasileiras. Nós também temos uma nova prática de privatização que se chama concessão, como acontece, por exemplo, com as rodovias paulistas. Ou seja, o Estado vai lá, constrói essa rodovia e depois de construída, entrega a um preço para empresas privadas gerenciá-la. E durante um período de tempo. Então o Estado concede, logicamente, e essa empresa privada coloca algumas tarifas, como é o caso do pedágio para as estradas de São Paulo, né? Como é o caso, por exemplo, das tarifas de embarque para os aeroportos, que são concessão. Beleza? Outra coisa que a gente vê aí, né? Conforme o neoliberalismo avança na sociedade brasileira, nós temos aí também aumento da desigualdade.
tá? Se a gente não tiver aumento, nós vamos tentar pelo menos ver nesse processo de privatização e desse enxugamento de Estado políticas de reversão ou de estancamento da desigualdade. Então o Estado vende, concede as coisas, mas ao mesmo tempo tem programas sociais para não desencadear um pandemônio social, vamos dizer assim, para tentar trazer um subterfúgio social para que as pessoas consigam sobreviver. Então, se o neoliberalismo correu a galope no governo Collor, no governo FHC, ele corre também no governo Lula e no primeiro governo Dilma, mas com uma forma de compensação social que seria os programas sociais, como é o caso, por exemplo, do Bolsa Família. Então veja, o governo Lula e Dilma, os governos do PT, também foram governos neoliberais por terem mais ou menos a mesma prática que foi estabelecida pelo Consenso de Washington de 1989. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende também que há uma política de compensação neoliberal através dos programas sociais. Pois bem, o que a gente tem aí na década de 90, né? Sobretudo com Sarney, Collor e FHC? Um grande processo de endividamento também, né? Então, por conta desse endividamento público estabelecido lá na ditadura militar e por conta da gente ter uma baixa produtividade, onde a gente não consegue concorrer com os produtos internacionais, a gente acaba, de certa forma, se endividando cada vez mais para sair ainda da crise que foi estabelecida pós-crise do petróleo, certo? Então, esse endividamento cada vez maior vai fazer com que o Brasil busque recursos nos dois mecanismos econômicos criados lá no Consenso de Washington, que é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. E quando a gente vai buscar recursos até lá, né, é claro que a política do Consenso de Washington precisa ser respeitada à risca. Caso contrário, o Brasil ou vai conseguir empréstimo a um preço muito elevado de juros, porque para o FMI vai ser arriscado oferecer dinheiro para o Brasil, ou então simplesmente nós não vamos conseguir esse recurso. Então é preciso estar em pleno acordo com o Consenso de Washington para conseguir esses recursos. E lá nesse consenso ficou estabelecido, mais ou menos implicitamente, né, que como a gente deveria criar a nossa lei de responsabilidade fiscal, que nós já falamos isso no ano de 2000, a gente ficou especialista naquilo que a gente se especializou sempre durante a colônia. E o que é? A produção de commodity, a produção de matéria-prima, a produção de matéria primeira no desenvolvimento industrial. Então, o Brasil, como tem um Estado enxuto e incapaz, né, por conta do alinhamento da estrutura neoliberal, incapaz nesse sentido, tá? Por conta do enquadramento na estrutura neoliberal, obviamente então que vai nos restar vender matéria-prima. E veja, a matéria-prima que é produzida aqui, o preço dela não é estabelecida por nós também. Por quê? Porque como há uma mundialização do mercado também, não só o Brasil produz soja, não só o Brasil produz milho, não só o Brasil produz determinados gêneros, né? Outros países produzem esses determinados gêneros, né? Como o próprio Estados Unidos, como alguns países da Europa também. E quem estabelece o preço desses produtos, obviamente que também seria o centro do capitalismo. E esses produtos, comparados aos produtos manufaturados e industriais, eles têm um baixo valor agregado. Isso significa dizer que o desenvolvimento do Brasil, mantido na exploração da produção de commodity, é, obviamente, uma exploração de baixa densidade econômica. Ou seja, por mais que a gente tenha uma alta produtividade, os recursos que chegarão aqui ainda serão infinitamente menor do que quem produz tecnologia, do que quem produz ciência. Então veja que interessante, né? A mão de obra brasileira, ela vai ser duplamente explorada por conta disso. Explorada principalmente por conta por conta da relação do capital e trabalho, que a gente já falou disso. E duplamente explorada por quê? Porque a commodity tem um baixo valor agregado. E como o Brasil se especializou nisso, obviamente então que essa alta produtividade do agronegócio brasileiro vai necessitar especificamente da alta exploração do trabalho. Então, se você fizer uma comparação do tempo de trabalho de um trabalhador brasileiro com o tempo de trabalho de um trabalhador alemão,
vocês vão perceber que basicamente os dois trabalham ao mesmo tempo durante o ano. Mesmo tempo, praticamente. Então esse lance de que o brasileiro é preguiçoso é mentira. A gente trabalha o mesmo tanto do que países europeus. Só que o que eles produzem com a sua mão de obra, né, por conta daquilo que eles geram a partir da ciência e da tecnologia, é infinitamente maior do que aquilo que a gente produz. Certo? E por que isso é estabelecido pelo centro do capitalismo? Bom, então nós temos aí essa especialização da produção de matéria-prima e, consequentemente, uma desindustrialização brasileira que vem ganhando força no Brasil cada vez mais pós-década de 80, pós-avanço do neoliberalismo. Certo? Então, um aumento do setor de serviços, se você pegar isso, você vai perceber, e aquela ideologia que a gente chama de você SA. Ou seja, agora que você está desempregado, né, que você está desassistido do Estado e que há toda uma ideologia de que você é capaz de superar suas mazelas, né, você sozinho não precisa do Estado para superar suas mazelas, você passa a ser o empreendedor de si mesmo. E ser um empreendedor de si mesmo não é tarefa fácil, porque você se afasta das relações sociais de trabalho, você se afasta de qualquer possibilidade de um espírito coletivista da sociedade e o espírito individualista, né, o espírito da competitividade, o espírito da violência, né, e da ganância passa a ser o motor central da estrutura desse capitalismo na estrutura periférica. Beleza, pessoal? Então essa é uma aulinha sobre o neoliberalismo e neoliberalismo no Brasil e depois nós vamos falar de outros projetos econômicos que vocês podem acompanhar aqui no nosso canal. Então fica aqui um abraço para vocês, valeu, curta o nosso vídeo aí, curta o nosso canal e um beijão para todos vocês.